Olá pessoal, boa noite a todos, na paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para esse momento, um momento para refletirmos na palavra de Deus, para considerarmos aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. E eu quero já me desculpar com os irmãos, eu estive, por uma falha minha, acabou atrasando o início dessa nossa reunião. Mas louvo a Deus por a gente poder estar aqui junto e a gente poder, então, pensar naquilo que Deus tem para falar no nosso coração, aquilo que Deus tem para trabalhar nas nossas vidas, ainda nessa noite. Ainda Deus tem algo para falar conosco nesse dia, que é um dia tão especial. Eu quero compartilhar aqui um texto com vocês, Lucas capítulo 5, no versículo 1 em diante. Eu vou fazer a leitura do texto, para que a gente possa meditar agora nessa verdade. E esse texto aqui conta um pouco da história do chamado de Jesus, um chamado para os primeiros discípulos, segundo o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Como eu falei, o texto conta aqui para nós um pouco desse chamado, em especial o chamado de Simão, o chamado de Pedro, esse momento que ele tem um encontro com Jesus. E quando nós olhamos esse ministério de Pedro, debaixo de uma bênção, de uma orientação de Jesus, nós vamos ver lá no final, nós temos a informação lá no final do que se tornou esse ministério, como que esse ministério se estruturou. Mas é importante nós considerarmos esse passo a passo, a gente olhar esse desenvolvimento de ministério. O que é realmente você ser um instrumento nas mãos de Deus? O que é realmente você se colocar como instrumento nas mãos de Deus? Eu quero então aqui considerar um pouco isso, considerar com vocês um pouco essa jornada para a gente se tornar, ou seja, para a gente entender essa transformação de realmente ser um servo, ser um instrumento nas mãos de Deus. Porque tem muitas pessoas que realmente olham para Jesus, tem muitas pessoas que a gente pode dizer que de alguma maneira acompanham Jesus. A gente talvez pudesse dizer que algumas pessoas até seguem Jesus. Mas, como já dissemos, inclusive em outros encontros, a ideia de seguir parece que está um pouco empobrecida. E não basta eu simplesmente estar olhando para Jesus, não basta eu simplesmente estar buscando aquilo que Jesus faz, ou de alguma forma até admirando aquilo que Jesus faz. Meu nível de relacionamento com essa verdade, meu nível de relacionamento com Jesus é que vai fazer toda a diferença. É que eu posso, então, sair do lugar onde eu estou, que é estar totalmente fora da presença de Deus, e estar realmente como um instrumento nas mãos de Deus. A mudança de posição é uma mudança extremamente marcante,
Porque eu saio então daquele que de alguma forma é contrário à palavra de Deus para me tornar aquele que promove a palavra de Deus. Eu saio daquele lugar que é contra a verdade de Deus de alguma maneira e me torno então aquele que leva com a sua própria vida a palavra de Deus. São dois lugares muito distintos, muito diferentes, e ainda que a gente possa considerar então dois extremos, duas situações extremas, nós entendemos que todos nós somos chamados para levarmos a palavra de Deus. Nós somos chamados então para promover a palavra de Deus. Nós somos chamados para levar uma mensagem diferente a esse mundo, a levarmos com a nossa vida então uma mensagem diferente a esse mundo. Acontece que entre uma situação e outra, entre aquele momento que nós estávamos fora e naquele momento que nós estamos completamente debaixo da orientação e da vontade de Deus, existe um espaço e existe tantas outras coisas, tantas transformações, tantos passos que precisam ser dados, que muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho. E eu quero considerar então essa ideia de um chamado, essa ideia de ser um instrumento realmente nas mãos de Deus. Nós, mais uma vez, olhamos para a história de Pedro e nós sabemos que é a história de alguém que se posicionou e alguém que, de alguma maneira, se tornou realmente um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero considerar então alguns aspectos que são apresentados aqui para nós nesse texto, quero trazer como uma ilustração para nós, para que a gente possa entender. Porque muitas dessas coisas, muitos desses pequenos passos nessa direção, eles são favorecidos ou eles são, de alguma forma, impedidos por conta de algo que está no nosso coração. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui numa característica de Pedro que é muito interessante, quando nós olhamos essa história, é a ideia de que ele faz a vontade do Mestre. Se você olhar para esse texto, você vai ver que naquele primeiro momento em que Pedro estava ali junto com os seus sócios lavando as redes, e Jesus entra no barco e pede para que seja afastado, então que ele fique um pouco longe, que ele então leve Jesus para que ele pudesse então estar anunciando, estar pregando, continuar pregando para aquela multidão. Naquele momento não existia ainda um vínculo, não existia ainda uma disposição realmente de Pedro ser um servo. Ele não sabia nem o que Jesus estava propondo para ele. Ele não sabia como que seria isso. Mas existia no coração dele algo de diferente. Ainda que Pedro sempre se apresentou, e nós vemos isso na Escritura, como alguém impetuoso, naquele momento ele segue aquela orientação. Aquele que era chamado de mestre, então naquele momento, aquele Jesus que talvez não fosse ainda totalmente o mestre de Pedro, mas ele aceita parar aquilo que ele estava fazendo e ouvir aquilo que o mestre tinha para dizer. Parece que essa questão então da humildade, né, é um traço muito importante para que a gente possa se posicionar então como alguém que tem um desejo de ser diferente, um desejo de ser um instrumento, um desejo de realmente se posicionar diante das coisas de Deus. Eu sei que o traço da humildade ele é um traço que muitas vezes ele vai ser trabalhado na nossa jornada cristã. Mas se a gente for pensar isso, desde o início, nós entendemos que quando aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós fazemos isso com uma expressão de humildade. Humildade do tipo, nós não conseguimos nos salvar a nós mesmos, nós precisamos do Senhor. Ou seja, não tem como a gente entrar no reino. Nós só entramos no reino se for através de uma confissão dos pecados. Se for através de um ato de humildade. Se for através de uma disposição de humildade. E muitas vezes nós estamos, então, de alguma forma, entrando na igreja, entrando num processo, entrando no reino, entrando nesse mundo, mas ainda mantemos o nosso coração endurecido. Mesmo que a gente tenha um ato de humildade na hora que a gente aceita Jesus como Salvador, o nosso coração, às vezes, se endurece. E a gente não deixa isso prosperar, não deixa isso avançar. Pedro, quando estava ali lavando as redes, nós entendemos que ele tinha acabado de pescar e tinha passado a noite inteira pescando, ou seja, era o final do dia de trabalho dele, e lavar as redes era a finalização daquele dia.
mas ele para o que ele está fazendo e faz aquilo que Jesus pede. Mesmo sem saber, mesmo sem entender, humildemente ele leva Jesus a um lugar onde Jesus pudesse realmente pregar para aquela multidão. Ele não dá uma desculpa do tipo, eu estou lavando as redes, eu não tenho tempo, ou o que eu estou fazendo é mais importante, mas ele se posiciona humildemente. E eu quero considerar isso com você. Esse primeiro ponto que é um ponto de humildade. Um ponto de humildade, o quanto que isso é importante para que a gente possa ser um instrumento nas mãos de Deus. E parece que a humildade, então, ela vai ser uma marca nossa em todos os momentos. Ou seja, lutaremos para que a gente continue sendo humilde, lutaremos para que a gente permaneça nesse lugar, para que a gente permaneça humildemente na presença do Senhor, para que a gente continue, então, nesse lugar. Numa caminhada, então, para que a gente possa se tornar um instrumento. O texto, então, mostra para nós Pedro tendo essa disposição. Mas mostra também ele se envolvendo numa atitude de fé. Esse é o segundo ponto que eu quero considerar com você. Não dá para nós pensarmos em sermos servos se não tivermos atitudes de fé. Atitudes que desafiam, então, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós, de alguma forma, nos confortamos. Porque somos chamados, então, a ter uma atitude diferenciada, um posicionamento diferenciado. Quando Pedro, então, ele é convidado, num outro momento, então, a lançar as redes para uma nova pescaria, ele já havia pescado a noite inteira. Ele já estava lavando as redes. Era algo que ele conhecia, algo que ele sabia fazer, mas ele aceita aquilo que o Senhor Jesus propõe para ele. Quando Deus está trabalhando nas nossas vidas, Ele vai nos chamar realmente a uma caminhada de fé. Ele vai chamar eu e você para darmos passos de fé. Nós só vamos prosperar na nossa fé, nós só vamos avançar na nossa fé se nós dermos passos. Se nós realmente dermos passos sobre aquilo que ainda não existe, sobre aquilo que não seria a lógica, sobre aquilo que não seria talvez o provável, sobre o chão que ainda não existe. O nosso passo de fé é baseado naquilo que a gente não está vendo. Essa marca precisa estar na nossa vida. Eu sei que nós não vamos fazer isso talvez em todos os momentos, em todos os dias, em todas as situações. Nós muitas vezes vamos agir com prudência, com segurança, e não que isso não seja uma orientação, não seja uma bênção de Deus. Mas nós vamos ter um lugar onde a gente não tem o controle. Um lugar onde a gente não tem o domínio, um lugar onde desafia o nosso conhecimento, onde desafia aquilo que nós achávamos que nós sabíamos e nós vamos ter que simplesmente tirar a mão. Nós vamos ter que simplesmente deixar Deus fazer. E acontece que nós vamos estar tão envolvidos nisso, nós vamos estar tão, de alguma forma, participantes desse momento, que não é algo assistido de longe, que nós acreditamos que Deus está fazendo longe de nós, mas é algo na nossa vida. É algo que envolve, então, um risco para mim e para você. Um risco, vamos dizer, da vergonha. Pedro, quando ele vai lançar as redes novamente, ele podia ser envergonhado. Poxa, o cara já não pescou nada a noite inteira, agora vai lá e joga as redes de novo. Pô, mas o que é isso? O cara não sabe o que ele está fazendo. Ele estava seguindo uma voz, uma orientação de Jesus. E ele disse, por conta da tua palavra é que eu vou fazer. Porque o Senhor está falando que eu vou fazer. A gente vai muitas vezes desafiar realmente aquela lógica, aquela probabilidade, aquilo que é o modelo, que é o que sempre acontece. E vamos fazer de uma forma diferente. E vamos colocar em risco, então, mais uma vez, a nossa vergonha. Porque nós vamos fazer por fé. Nós vamos fazer por acreditar naquilo que os outros não veem. Acreditar naquilo que os outros não percebem, porque nós temos fé e não necessariamente os outros têm. E somos desafiados então a isso. Nós somos desafiados a viver nesse lugar, que é um lugar de fé. Nessa caminhada, como para nos tornarmos um instrumento nas mãos de Deus, parece que esse ingrediente tem que estar sempre presente. Porque se for para fazer do jeito que nós entendemos, do jeito que nós sabemos, não é Deus operando, somos nós fazendo.
Mas quando fazemos além da nossa força, além da probabilidade, além do nosso exército, né, além dos números de pessoas, daquilo que nós conseguimos enxergar, nós estamos deixando, na verdade, Deus fazer através de nós. Essa atitude de fé, ela vai ser uma marca nossa, para que Deus esteja operando nesse lugar, nesse além, para que Deus esteja operando nesse espaço, que é o espaço entre a minha segurança e aquilo que eu acredito. A minha insegurança e a minha insegurança. A minha segurança e aquilo que meus olhos não estão vendo. Nesse espaço a fé está operando e Deus está então trabalhando ali, Deus está marcando aquele lugar. É fundamental que eu e você tenhamos então experiências de fé e que a gente seja desafiado, até mesmo como eu disse aqui, a passar vergonha. A fazer algo que não seria uma probabilidade, não seria então mais simples, mas é justamente pela fé. É além de nós. É a história de, como Pedro falou, Pedro traz uma frase que é muito interessante, quando ele diz: Mestre, havendo trabalhado a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele está dizendo, olha, nós trabalhamos, tivemos todo o nosso esforço, toda a nossa experiência. E nós temos uma realidade, nós temos um resultado. O resultado foi nada pescamos, nada apanhamos. Mas, sobre a tua palavra, então a gente lança as redes. Ou seja, sobre aquilo que o Senhor está falando, nós vamos fazer. Essa é a atitude de fé. Essa é a atitude que vai além daquilo que nós sabemos, que nós fazemos, que nós temos segurança. É a hora que é um desafio de fé. Aquele louvor que muitas vezes a gente canta, que diz que a nossa fé é provada. Ela é provada porque ela não pode ser só uma palavra. Ela tem que ter uma atitude. Ela tem que ter uma atitude que excede o nosso controle. É nesse lugar que acontece, é nesse lugar que opera. E como instrumento nas mãos de Deus, mais uma vez, se eu sou um instrumento, é isso que vai fazer diferença. Não é a minha sabedoria, não é o meu entendimento, não é o meu olhar, mas é o de Deus em mim. É isso que faz a diferença. Há de considerar, então, além desses dois aspectos que nós falamos aqui, mais um outro aspecto que é o reconhecimento da soberania de Deus. Nós falamos aqui no início de uma obediência e de certa forma ter uma humildade, mas eu quero falar com você sobre o entendimento da soberania de Deus. Um lugar realmente que é exclusivo de Deus. Num tempo que nós somos convidados, então, a sermos melhores do que os outros e nos destacarmos. E esse tempo de hoje, ele de alguma forma mexe com a nossa vaidade, mexe com o nosso orgulho. A gente é chamado, a gente é tentado a ficar num lugar de destaque. Mas é importante que, para que a gente seja um instrumento nas mãos de Deus, que a gente nunca mude de lugar, que a gente nunca inverta, que a gente nunca se distancie daquilo que realmente é o lugar de Deus, o nosso lugar. O nosso lugar como lugar de servo, o lugar de Deus como lugar de Deus. Conta para nós ali naquele texto que Pedro, diante daquilo que ele enxerga, daquilo que ele vê como um milagre, ele se prostra, então, diante de Jesus. Ele se prostra. E o texto é maravilhoso, o texto conta para nós essa disposição. Quando ele vê tudo aquilo, quando Pedro vê aquele milagre, quando ele vê aquilo que opera, diz assim no versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu acho tremenda essa frase, porque Pedro entende tanto a distância que existia entre ele e Jesus, que ele diz, fica longe de mim, porque a sua luz ofusca, a sua luz me condena, a sua luz me mostra o quanto que eu sou pecador e o quanto que o Senhor é perfeito. Esse lugar é um lugar para nós estarmos. Pedro, a partir daquele momento, nós sabemos a história, Pedro fica colado
em Jesus, ele fica muito perto de Jesus, ele fica muito junto de Jesus, ele se torna um grande amigo de Jesus. Ele não solta Jesus por nada. Ele não quer ficar longe mais. Ou seja, quando nós estamos na luz, a palavra de Deus diz que mostra as nossas obras, mostra quem nós somos. A luz revela quem nós somos. Pedro, naquele momento em que ele se humilha, ele reconhece quem ele é diante de Deus. E parece que esse lugar é o lugar para nós estarmos continuamente numa luz, não numa penumbra, não numa escuridão, mas numa luz onde vai mostrando o tempo todo que nós dependemos do Senhor. Vai mostrando o tempo inteiro o quanto que nós somos pequenos e o Senhor é grande. O quanto que nós dependemos, então, de todas as formas. O quanto que é Ele que faz, o quanto que é Ele que opera. O lugar onde continua o tempo todo mostrando as minhas dificuldades, as minhas falhas, as minhas limitações. O lugar de arrependimento. Um lugar onde nós vamos, de alguma forma, entender que nós ainda somos falhos. Porque mesmo que a gente tenha sido perdoado dos nossos pecados, mesmo que a gente seja um servo nas mãos de Deus, mesmo que a gente esteja caminhando, seja um instrumento nas mãos de Deus, ainda vamos estar nos pés do Senhor. Nós ainda vamos permanecer nesse lugar. E eu quero dizer para você que esse lugar é o lugar perfeito. É o lugar perfeito para que a gente continue sendo um instrumento nas mãos de Deus, na total dependência dEle, no reconhecimento da majestade dEle, reconhecimento da soberania dEle, reconhecimento de que nós somos falhos. Se em algum momento a gente achar que nós não estamos, então, precisando mais do Senhor, nós sabemos qual que é o destino disso. Nós sabemos qual que é o resultado disso. Então, se eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, eu tenho que ficar nos pés. Eu tenho que ficar naquele lugar. Eu tenho que permanecer naquele lugar. Eu tenho que permanecer quebrantado. Ou seja, ser um instrumento nas mãos de Deus significa ser fraco para que a fortaleza venha dele. Significa reconhecer a nossa limitação para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. É estar continuamente nesse lugar. Veja, não é um lugar de promoção, não é um lugar de exaltação, não é um lugar de aplauso, não é um lugar de reconhecimento, não, é um lugar de estarmos ali, humildemente nos pés do Senhor, de dependência. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. É tremendo a gente poder ficar nesse lugar, a gente estar nesse lugar, a gente continuar nesse lugar. O Senhor nos chama então para isso. Porque aí é aí que Ele pode realmente operar. É aí que Ele pode continuar então usando. É aí que Ele, de alguma forma, trabalha nas nossas vidas e trabalha através das nossas vidas. Aí eu digo para você então que existe um outro ponto para considerar. Nós que estamos buscando permanecer no lugar de ser um instrumento nas mãos de Deus. É a hora que nós realmente damos um testemunho. E quando a gente fala de testemunho, esse testemunho, nós sabemos que é um testemunho para os que estão dentro, ou seja, para aqueles que são da igreja, é um testemunho para aqueles que são de fora, é um testemunho em todos os lugares. Ainda que nós sabemos que nós muitas vezes vamos ter que nos portar de maneira diferente em vários lugares, ou seja, se está no seu trabalho, é uma forma diferente, talvez não seja o mesmo modelo de quando você está dentro da igreja, talvez seja diferente quando você está dentro de casa, mas os valores são os mesmos. Os valores permanecem. Aquilo que importa permanece, aquilo que testemunha, e o testemunho é um testemunho de mudança, é um testemunho de valores de Deus em nós. É um testemunho onde a gente se desprende das coisas que de alguma forma nos rodeiam, das coisas que de alguma forma nos assediam como questões que são pecaminosas e tentam de alguma forma nos enredar. O sinal acompanha aquele que crê, diz a palavra. O sinal acompanha aqueles que creem, e não são só os milagres que nós podemos falar como testemunhos.
mas são as transformações na nossa vida, são os nossos valores, as nossas prioridades, o quanto que nós negamos muitas vezes as coisas desse mundo, o quanto que nós nos importamos com as coisas que são do alto, o quanto que nós estamos mostrando que a nossa vida está realmente entregue nas mãos de Deus. Tudo isso é um testemunho, tudo isso é uma forma de demonstrar que Deus está fazendo nas nossas vidas. Isso faz a diferença. Se eu quero ser um instrumento, eu preciso ter credibilidade. Eu preciso ter, de alguma forma, uma equidade, como diz a palavra de Deus. Eu preciso ter um comportamento reto. Eu preciso ter uma atitude diferenciada. Nenhum de nós é perfeito, nós sabemos disso. Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Mas nós temos valores. Nós temos valores, nós estamos seguindo uma carreira proposta para nós. Nós estamos seguindo um modelo proposto por Cristo. Nós entendemos isso, então o nosso testemunho é um testemunho daquilo que realmente tem valor. Nós não estamos falando de sermos religiosos, pelo contrário, mas de valorizarmos tudo aquilo que o Senhor Jesus valoriza, aquilo que para Ele, na vida dele, realmente fazia diferença. Jesus é o grande exemplo do representante do reino, o verbo que se fez carne. Nós seguimos esse modelo. Nós caminhamos assim. Somos testemunhas. Quando aquele episódio aconteceu e a pesca maravilhosa aconteceu, era um resultado físico, palpável, e todos podiam assistir, que era um resultado de uma obediência, era um resultado de um relacionamento com Jesus, era o resultado de um milagre na vida ali de Pedro. A necessidade, então, nesse nosso processo, eu quero, por último, trazer um quinto ponto. Nós sabemos que para sermos salvos, isso é gratuito. Mas para sermos servos, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, nós temos que seguir o Senhor e renunciar a muitas coisas. A renúncia faz parte da nossa história. Pedro podia ser talvez o maior pescador ali do Mar da Galileia. Tinha sócios, tinha uma empresa, tinha um grande trabalho. Mas quando ele deixa tudo para seguir Jesus, quando ele se posiciona dessa forma, largando tudo para seguir Jesus, ele vai por conta de um chamado. Um chamado que diz: não temas, doravante serás pescador de homens. Eu quero entender um pouco isso daqui junto com você, porque Pedro não sai naquele momento mudando e pescando homens, ou pescando almas, ou salvando pessoas. Não, ele sai para caminhar com o Senhor Jesus. Ele sai do lugar onde ele era mestre, onde ele tinha segurança, onde ele tinha o ganho dele, onde ele tinha, de alguma forma, uma zona de conforto, e ele vai para um lugar de jornada, de caminhada, de aprendizado. E era necessário ele fazer isso, era necessário ele se render, era necessário ele deixar todas as coisas e seguir ao Mestre. Nessa nossa caminhada, talvez a gente não seja chamado para largar o trabalho, largar a casa onde nós moramos, mas vai ter um nível de renúncia. Vai ter um nível de renúncia e nós vamos entender no caminho, nessa jornada para sermos instrumentos nas mãos de Deus, nós vamos entender aquilo que concorre, aquilo que vai contra, aquilo que atrapalha de alguma maneira, aquilo que de alguma forma está impedindo a gente de caminhar, está deixando a gente atrasado, está deixando a gente cansado, está deixando a gente dividido. Quando Jesus convida Pedro, ele fala: daqui para frente você tem uma nova caminhada. Era necessário deixar muitas coisas. Aquilo que nós vamos deixar, Deus vai falar no nosso coração, porque é aquilo que concorre, é aquilo que atrapalha,
aquilo que vai contra uma missão que Deus tem para as nossas vidas. E eu digo para você, como eu falei no início dessa nossa conversa, que tem muitas pessoas que a gente pode dizer que seguem a Jesus, que acompanham Jesus. Muitas pessoas que estão, então, próximas de Jesus. Mas aquela pessoa que realmente é um servo, ela traz um nível de entrega, de renúncia, de comprometimento, de priorização das coisas que são do Senhor. E o Senhor não quer que a gente seja infeliz. O Senhor não quer que a gente não tenha amigos, que a gente não tenha família, não é nada disso. Mas Ele quer que, mesmo que a gente tenha amigos, famílias, que a gente tenha várias atividades, que a gente priorize ser um instrumento nas mãos dele. E veja, ser um instrumento não é que você vai passar todos os dias da semana dentro da igreja trabalhando. Você vai ficar cuidando da igreja o tempo inteiro, não é uma questão da igreja, é uma questão do reino. A igreja, sem dúvida, é um lugar tremendo que promove o reino, mas você é a igreja. Você é um instrumento. São nas suas palavras, são nos seus olhares, são nas suas atitudes, são nas suas respostas que você está, de alguma forma, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Veja, é aquilo que nós falamos do testemunho. É aquilo que nós falamos de um preço pago. É aquilo que nós falamos de ter uma vida de fé. Tudo isso vai fazer com que você, aonde estiver, você seja um representante do reino de Deus. Isso coloca você no lugar, nessa posição, que é esse lugar, então, do instrumento nas mãos de Deus. Estar servindo na igreja é tremendo. E sem dúvida a igreja precisa. Sem dúvida a igreja precisa. Sem dúvida esse corpo carece de pessoas nessa disposição de serviço. É uma verdade. Mas se a minha vida não for uma vida de servo, não vai adiantar nada fazer lá na igreja. Não vai adiantar nada, porque eu não vou ter um nível de envolvimento. Eu não vou ter uma credibilidade. Não vou ter uma história. Eu não vou estar totalmente envolvido com as coisas de Deus. E isso faz toda a diferença. Somos chamados para ser povo de Deus. Não só quando nós estivermos com o Senhor na eternidade, mas aqui, um povo separado, um povo diferente, um povo que abençoa, um povo que representa, um povo que mostra o poder de Deus, um povo que mostra o amor de Deus, um povo que mostra a sabedoria do reino. É isso. É isso que faz a diferença. Você pode então ser só um seguidor de Jesus. Você pode ser alguém que talvez esteja buscando uma bênção de Deus. Você pode estar pedindo oração, você pode estar clamando, você pode estar buscando uma interferência do Senhor na sua vida. Mas você pode fazer diferente. Você pode buscar uma razão para a sua vida, um propósito para a sua vida. E isso o Senhor quer trazer para você. Isso o Senhor quer fazer através da sua vida. Transformar a sua vida numa realidade do reino, num propósito do reino. Deixa Deus usar você. Deixa Deus tomar a sua história e fazer a diferença. Quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua história. E declarar essa bênção de Deus sobre você. Declarar essa bênção de Deus sobre a sua jornada. Você como instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor realmente nos chamou de um lugar onde nós éramos contrários à Tua Palavra. A Escritura diz que nós éramos inimigos, ou seja, éramos adversários do Teu reino, do Teu plano. Talvez, ó Deus, fôssemos pessoas que promoviam o mal, pessoas que levavam outros ao erro, à perdição. Talvez nós fôssemos, então, de alguma forma contrários ao Teu plano, ao Teu projeto de salvação. Mas ainda assim, Deus, o Senhor chamou cada um de nós, pelo poder do Teu Espírito, não só para que a gente fosse resgatado, mas para que a gente fosse um instrumento nas Tuas mãos. Para que de alguma forma a gente fosse útil nas Tuas mãos, para que de alguma forma a gente fosse transformado de inimigo em amigo,
em filho, em servo. E nós não queremos ficar no meio do caminho, Deus. Nós queremos, então, ser um instrumento realmente nas Tuas mãos. E te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito que fala conosco, que sonda os nossos corações, que o Senhor nos leve, então, a esse lugar de sermos um instrumento. Instrumento ali dentro da Tua casa, com os dons ministeriais, com aquilo que o Senhor colocou, com aquela cooperação, com aquela manifestação da multiforme graça, com a operação de todas as juntas que promovem o crescimento, como diz a Tua palavra. Tudo isso para nós é tremendo, mas nós queremos além disso, Senhor. Nós queremos estar lá sim, mas nós queremos estar fora. Fora da igreja, sendo igreja. Fora do templo, sendo igreja, sendo instrumento nas Tuas mãos. Usa cada um de nós como mensageiros de paz, mensageiros de esperança, de amor, mensageiros do Teu reino e das virtudes do Senhor. Toma a nossa história, Pai. Humildemente nós nos colocamos nos Teus pés e pedimos que o Senhor faça essa obra, que o Senhor opere, que o Senhor realize. A nossa vida está nas Tuas mãos. Nós queremos ver, ó Deus, o Senhor fluindo em nós e tocando naqueles que nos cercam. Nós queremos estender as mãos, orar, nós queremos interceder, nós queremos, ó Deus, aconselhar, nós queremos consolar, nós queremos levar a verdade, nós queremos até mesmo, em amor, exortar. Porque tudo isso faz parte do Teu plano. Nós somos os mensageiros. Nós somos os instrumentos. Nós representamos o Teu reino. Usa as nossas vidas, ó Deus. Usa poderosamente, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que abençoe poderosamente a sua família e que use a sua história para a honra e glória do nome dele. Fique na paz do Senhor.